Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Você de novo aqui. Olá, eu estou de novo. Eu estou muito assíduo esse ano, né? Eu estou Eu demais gosto. aqui nesse podcast. Eu estou muito participativa. Eu gosto É, assim. eu estou muito participativa. Quem ficava com saudade, olha, eu não preciso ficar mais, porque eu estou É assim, verdade. piscou, eu estou aqui. Eu gosto assim. Você veio no estúdio do Rabiscos essa semana que eu fiz um churrasco na minha casa e você estava aqui. Eu estava aí na sua casa, no seu churrasco, e assim, perigosíssimo, porque, olha, quem ouve o Tadeu não imagina. Ele começou a fazer vários drinks ali, Eu não baixou um falei drinks. bartender nele, e aí foi um negócio, uma loucura, porque ele queria embebedar as pessoas, assim, era o objetivo dele na noite, era Foi um deixar todo mundo bêbado. objetivo. Se eu não ficasse esperta ali, eu teria saído uivando. A sorte é que eu tava, assim, ligeira, A mas gente fez drinks começou, maravilhosos. a gente começou ouvindo Chico Buarque, terminamos ouvindo funk carioca. Eu gosto de ambos. E eu teve um drink com cachaça de jambu, né? Nossa, Que esse é assim, autoral, hein? É autoral esse. autoral. Eu batizei de Marcelino Freire, porque, Isso. né, por causa da nossa ligação, e é isso. Eu gostei muito, mas ainda o meu preferido foi o Whisky Sour que você fez, estava muito bom, Muito bom, né? tava digno de nota, assim. É no Então fica essa espírito dica de. aí. Agora, quando vier gente aqui para Poços para gravar e tudo Grava mais, aqui em você vai ter casa. que fazer, vai ter que Isso. gravar na sua casa, vai ter que Fechou. fazer drinks e tudo mais. Agora você tá pego. Falou isso no ar, já era. Já é. Ô, Jé, faça as honras. Quem é a nossa convidada de hoje? Faço as honras. A nossa convidada de hoje, ela já veio aqui no Já Rabiscos, veio em então é um prazer 2000. recebê-la novamente. É a Gaia Passarelli, que é escritora, editora, criadora das newsletters. Tá todo mundo tentando e Pauliceia na plataforma Substack. Ela já trabalhou na MTV Brasil, no BuzzFeed Brasil, colaborou com vários jornais e revistas, né? Entre eles Folha de São Paulo, Elle, Marie Claire, Viagem e Turismo, já escreveu para a Gringa também, que eu sei. É autora do livro Mas Você Vai Sozinha, que foi um que a gente trouxe aqui num especial de livros de viagem, que foi publicado pela Globo Livros. E é isso. E a gente está aqui hoje para falar do novo livro dela, que é o Tá Todo Mundo Tentando, Histórias para Ler na Cidade, que originou, né, veio aí originado da newsletter com esse mesmo nome. Seja muito bem-vinda, Gaia. Vamos, Gaia, para a gente começar, queria que você falasse para a gente, porque muita gente, né, assim, nos ouve, lê e tudo mais, mas talvez não saiba o que é uma newsletter, né? Você que faz aí o ABC da newsletter, um curso que eu já fiz e amei. Então, o que é o ABC da newsletter? Aliás, o que é uma newsletter? Conta aí para quem está Ó, ouvindo o Rabisco, chegou agora, não sabe o que está acontecendo. antes de eu responder, eu quero só falar uma coisa rapidinho aqui. Primeiramente, parabéns pelos 6 anos. Eu não sabia que já estava fazendo Obrigado. 6 anos, gente. 6 anos é um tempão. É, Tem tanto podcast que começa, faz ali 2, 3 episódios, um mês, porque dá trabalho para fazer, é. né? Dá muito trabalho fazer. Então, enfim, parabéns. Valeu, é por Dito amor. isso, a, Obrigada. a newsletter, mesmo quem não está familiarizado com o termo newsletter, com certeza sabe o que é. Newsletters são esses envios de e-mail que você assina para receber. Pode ser um serviço, né? Pode ser aquela coisa meio e-mail marketing ali, tipo quando você compra uma blusinha na loja online e depois você fica recebendo um monte de ofertas. Aquilo é um tipo de newsletter, né? Newsletter para marketing. Mas tem muita newsletter de conteúdo, de todo tipo de conteúdo, newsletter de receita, newsletter que fala sobre o mercado financeiro, newsletter que fala sobre tecnologia. Nos Estados Unidos é muito forte, aqui no Brasil é forte também. E a principal plataforma de newsletter no mundo hoje, onde você pode. Plataforma, quero dizer, é um lugar onde você entra, assina né, e para quem escreve, é o lugar onde você faz a sua moderação toda de conteúdo ali. A principal plataforma no mundo hoje chama Substack, que é onde eu hospedo a minha, tá todo mundo tentando, e Guia Pauliceia. Elas são duas newsletters numa só, que eu tô fazendo desde 2021. Tava rindo agora há pouco, a gente tava meio falando de fim de mundo, não sei o quê. Minha newsletter eu acho que tem um pouco a ver com essa energia de será que o mundo vai acabar? A gente tá aqui tentando sobreviver, porque eu comecei a newsletter no auge da pandemia. Eu tava, tipo, 2021. muito desesperançada, cara. Era uma energia de sobreviver mais uma semana, Aquela assim. E eu vontade de comecei a falar, né? escrever. Oi? Aquela vontade de falar, né? A gente tá muito preso, a gente queria A falar, gente estava escrever. muito preso, mas eu fiz um trabalho agora para publicar o livro. A gente vai chegar lá, mas publicar o livro eu tive que fazer um trabalho de passar por todas as edições, são centenas de edições de lá para cá,
E deu para ver que naquele período ali, 2021, 2022, estava uma energia muito desesperançada mesmo. Estava, tipo, bem para baixo, assim. Do governo maluco, né? A gente pode falar que a newsletter pode ser comparada com a explosão dos blogs dos anos 2000, assim, né? Acho que super. Inclusive dentro da literatura. A gente, né, no começo ali nos anos 00, é que eu já sou mais velha, então eu já estava vivendo muito a internet naquela época. Eu Nada, uma menina. comecei, imagina, eu criei meu primeiro site em 97, então começo dos anos 2000 ali eu estava super conectada já. Mas tem um movimento muito forte de escritores e escritoras que vieram, né, vieram da internet. A gente tem uma coisa de uma literatura blogueira ali do começo do século. Muita gente começou fazendo coluna em revista digital, ou fazendo blog mesmo, e dali desenvolveu uma carreira. O João Paulo Cuenca é um desses, por exemplo, né? O João escrevia um blog. Acho que a Carol Ben-Simon teve blog, enfim, tem toda uma geração que veio daí. E eu acho que a gente não tem mais tanto blog quanto a gente tinha antes, por motivos diversos. Não vou entrar numa análise de tecnologia aqui, mas eu acho que as newsletters meio suprem esse papel, assim. Como hoje em dia é muito mais fácil enviar newsletter no sentido de cuidar da sua lista, cuidar dos seus envios. A gente tem várias plataformas que fazem isso, o Substack é uma delas, mas tem várias. Como hoje está muito acessível, cada vez mais fácil. Não precisa manjar muitas coisas de tecnologia para fazer. Então, cara, de fato, tem muita gente fazendo newsletter, o que eu acho ótimo, porque acho que a gente vive um momento muito de um puxa o outro, assim, sabe? Toda vez que eu vejo uma newsletter nova pintando, eu falo, puta, que bom. A gente ainda precisa que alguma newsletter exploda. Falta uma newsletter que una todas as tribos, como foi o Nirvana, sabe? Acho que isso ainda não aconteceu, mas eu acho que a gente está chegando nesse momento. Eu queria perguntar para você o seguinte, o tempo, né? Porque quando você tem um livro físico, tecnicamente você tá lá com aquele material e fica, enquanto você tiver ele na sua casa, você vai estar acessando e tal. A newsletter, os blogs, a sensação que eu tenho é que às vezes eles são mais perenes no sentido de que você vai ler, depois na outra semana já recebe outra, na outra semana já recebe outra. E tem textos que eu recebo de newsletter que eu falo, cara, isso aqui é muito genial, isso aqui tinha que estar num lugar para eu pegar, porque eu vou esquecer isso em algum lugar e depois não vou achar esse texto mais. Como que você vê isso, assim? Às vezes você escreve um texto muito foda, você fala, nossa, eu vou mandar, mas daqui a pouco isso já passou e já se esvaiu no tempo. Claro que você fez o livro, né? Mas, tipo, como que você Eu vê isso? fiz o livro muito nessa intenção do que você falou, de que, tipo, pô, tudo bem que está armazenado num arquivo da newsletter, que é meio que é um site, né? Mas está lá nesse grande arquivo virtualmente infinito que é a internet de hoje, tipo, não sei até quando vai ficar lá, não sei se alguém vai acessar. Ter isso num formato livro físico, além da vaidade de ver o livro na estante, né, que é uma coisa que, enfim, tem isso também, era importante para mim. Também porque a newsletter é uma coisa que eu faço toda semana, toda quinta e sexta tem edição, então vai ficando um arquivão lá. E às vezes não é tudo que tá lá que é muito bom, né? Tem semanas que é quase legal, tem semanas que você erra mesmo. Tem algumas edições que são de fato muito bacanas e eu quero que elas fiquem para a posteridade. Então, quando eu cheguei no pessoal da editora propondo o livro, foi um pouco nessa intenção, assim, de tirar extrair o melhor desse projeto, né, do digital e colocar no formato livro, também porque tem um parceiro nesse projeto que é o Tiago Lacerda, o El Cerdo, no Instagram, que ele é o ilustrador das newsletters. Putz, cara, o trabalho dele é tão legal e ele pega tão bem a essência de cada texto, assim, que eu achava que isso valorizaria muito. Meu primeiro livro também é ilustrado, né? Mas Você Vai Sozinha, mas eu achava que, tipo, cara, um livro com essas crônicas e os desenhos do Thiago vai ser de fato um livro muito bonito, porque a gente também tem que pensar no livro como produto, né? A gente quer que ele seja vendável. O livro é caro para fazer. Opa, peraí que tem um gato passando aqui. É um Pronto. gato aqui, você de casa não tá É. vendo, mas tem um gato passando na nossa tela. Mas o que você estava falando do tempo, quando eu decidi fazer newsletter lá em 2021, por que fazer uma newsletter e não fazer né? Tipo, já tem Instagram, tinha Twitter, tinha várias coisas ali. Por que fazer uma newsletter? Justamente para conseguir criar num tempo um pouco mais lento, porque a gente fica nessa rodinha de hamster das redes sociais.
o tempo todo, criando as coisas numa velocidade muito absurda e consumindo conteúdos. Odeio esse termo consumir conteúdo, mas é o que a gente usa, né? Consumindo conteúdos numa urgência também, que eu li o negócio e esqueci que eu li. Eu cheguei no final do texto e já esqueci o que estava no começo. E eu queria encontrar uma forma de. Eu estava sem escrever já, estava sem escrever há mais de 2 anos, e eu queria encontrar uma forma de eu voltar a escrever, mas que eu tivesse um compromisso com publicar, com a coisa da periodicidade, que eu acho que é importante, mas que saísse dessa lógica estúpida de redes sociais. Eu tenho uma péssima relação com redes sociais, inclusive, espero usar cada vez menos. Acho muito cool quem não tem. Sabe quando você encontra uma pessoa, seu Instagram, não tenho. Você, tipo, nossa, Eu também pessoa acho, eu querida. admiro. Será que Nossa, eu consigo chegar aí? Eu tenho muita inveja, porque eu sou muito cronicamente online e assim, eu não gosto de ser. Então eu só invejo quem não tem rede social, gente. Já falei isso aqui hoje, eu tenho assim, é uma inveja real, porque deve ser muito bom viver sem Deve rede ser muito social. bom. Eu imagino que essa pessoa tem tempo para fazer várias coisas super interessantes na vida Sim, dela. e ela não é influenciada, né? Por isso acho que a É, gente vem de uma geração que ainda foi analógica, né? Durante um bom período. Então a gente sabe como é a vida analógica, ainda que seja uma lembrança distante, talvez seja nessa essa saudade. Gaia, eu queria falar. Você falou sobre esse tempo e a questão da rede social, e eu queria te perguntar sobre isso, porque eu venho dos blogs também, né? Eu tive blog ainda na adolescência também. E era uma coisa que é isso, me ajudou muito a escrever num período que, né, eu queria escrever e não tinha onde, então criar um blog, criar esse espaço onde, né, se cria uma voz, acho que se cria uma voz ali, foi muito importante na minha trajetória. E hoje eu tenho uma coluna e eu tenho uma newsletter, e uhum. aí eu tenho problemas com a minha newsletter, pois não consigo manter a periodicidade. A coluna eu sou obrigada a manter, mas a newsletter não, né? Porque daí é minha e aí eu não consigo manter a periodicidade. E eu queria que você falasse aqui como é que é a tua rotina, né? Você falou que você criou ela já pensando na periodicidade e realmente, assim, né? Eu sou assinante da newsletter, então eu recebo, eu leio toda semana, eu sei que vai chegar no meu e-mail e tal. Então é isso, o leitor também tem esse compromisso com a leitura, né? E aí eu me sinto muito frustrada, né? Tô aqui abrindo o coração, de não conseguir manter a periodicidade da newsletter, porque eu sinto que às vezes ela dá umas hitadas, né? Eu publico alguma coisa Uhum. ali que vira um hit, é muito legal a resposta, e aí eu não tenho fôlego para continuar e publicar toda semana ou quinzenalmente. Eu queria saber como é que é o teu processo, nesse sentido, assim. Porque também é a mesma coisa que você falou do podcast. Muita gente começa e não consegue continuar. Eu sou esse caso na newsletter. Eu não desisti ainda, mas eu não consegui encontrar uma periodicidade que seja adequada. Olha, eu acho que podcast, pela experiência que eu tive fazendo podcast lá atrás, que eu tive um podcast chamado Mas Você Vai Sozinha ali em 2017, 2018, e eu fazia Eu sozinha. amava o podcast, que pena que É, acabou. inclusive, se alguém quiser, estão todos os episódios no YouTube, tá? Se digitar Mas Você Vai Sozinha, tá lá. Acabou por quê? Porque eu arrumei um emprego e comecei a trabalhar, não dava pra fazer, porque tinha que fazer a agenda de convidados, tinha que fazer o roteiro com as perguntas, mesmo que não tenha um roteiro rígido, mas Sim, tem que fazer um sim. roteiro com as perguntas, aí depois tem que editar, que é um trabalho do cão, vocês sabem, aí depois tem a pior parte, que é colocar nos lugares e, de fato, fazer as pessoas chamarem até ele, é uma divulgação que nunca acaba, você precisa, né, falar, levar para fora, assim. E eu gostava muito de fazer, estava inclusive num momento legal, assim, já estava na terceira temporada, as pessoas estavam começando a, de fato, comentar comigo, né? Tava começando a ter feedback, porque às vezes os projetos também demoram para rolar. Sim, eu amo um episódio que acho que o convidado ele vai para Guiana num Réveillon, uma coisa assim, ele faz uma viagem de moto, Com o meu maravilhoso, amigo. isso, maravilhoso, porque assim, é muito, eu amava, eu ouvia na estrada, eu viajava muito na época, era incrível, assim, alguém patrocina a Gaia para ela voltar, gente, fica esse apelo aqui. Gente, me paga, é. Mas aí a coisa da periodicidade da newsletter, eu acho que com podcast também deve ser parecido, se vocês com certeza sabem melhor que eu. É importante. Dá para fazer sem periodicidade? Pô, é claro que dá. Você coloca lá e faz quando você pode, quando você quer. Mas a periodicidade ajuda a criar uma relação mais
profunda, uma ligação mesmo entre quem escreve e quem lê, entre quem envia e quem recebe, porque cria essa coisa do hábito. Eu mando a minha newsletter todas as sextas-feiras de manhãzinha. Sempre ali por volta das 6, porque eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, mas às vezes até às 7, vai. Então, depois de 3 anos e meio de newsletter, as pessoas que já estão acompanhando há um tempo, elas sabem que na sexta-feira de manhã elas vão abrir a caixa de e-mail, essa newsletter vai estar lá. Eu recebo muito retorno das pessoas de, putz, é a minha companhia no café da manhã, na sexta-feira eu passo café e sento para ler, e é um momento que eu tenho. E, cara, como pessoa que escreve, isso é muito valioso. Poder construir essa relação de tanta intimidade com quem te lê, né? No passado, nossos grandes cronistas ali dos jornais, das revistas, eles tinham um veículo impresso para isso. Eles tinham o jornal que ia para a banca de jornal, a revista que ia para a banca de revistas. Então, eles iam construindo uma relação com os leitores ali. A gente não tem mais isso. Mesmo ter coluna em site, ter blog, ter Instagram, ter Facebook, ter TikTok, ter tudo isso, muitas vezes você está falando com o éter. É muito difícil encontrar a sua audiência nessa cacofonia toda que a gente vive. Então, saber que tem uma parcela de leitores e leitoras ali que na sexta-feira tiram um pouquinho do seu momento do seu dia, tira um momentinho para ler o que eu escrevi, tipo, puta, não tem preço. Eu acho, é uma coisa que me deixa muito feliz, eu acho muito legal. Agora, dá trabalho, dá muito trabalho. A minha rotina é meio. Toda quinta-feira eu envio o Guia Pauliceia, que é um guia de coisas para fazer em São Paulo, e toda sexta-feira eu envio o Tá Todo Mundo Tentando, que são crônicas. Por que crônica? Porque eu gosto muito de crônica, sempre gostei, fui uma ávida leitora de crônicas na adolescência, é de longe, meu formato preferido, inclusive como leitora. Existe uma tradição brasileira da crônica que eu acho que a gente tinha que valorizar mais, que é muito bacana, e acho que funciona muito bem para esse formato newsletter. Aí, assim, para conseguir enviar toda quinta e sexta-feira, eu tenho que ter um planejamento ali. A edição da quinta-feira, que são as dicas, ela vai acontecendo meio organicamente ao longo da minha semana. Eu vou vendo as coisas e salvando no meu celular. E na quarta-feira rola um momentinho ali, na quarta-feira, na hora do almoço, que eu tenho isso reservado na minha agenda. Quarta-feira eu vou fazer isso. Porque se eu não tiver reservado na minha agenda para fazer, eu não vou fazer. E se eu não fizer, as pessoas não vão receber. E as pessoas, além de toda essa relação bonita do hábito que eu estava aqui falando, eu também tenho paywall, então as pessoas pagam para receber. E eu não posso, tipo, pagou e não entregou. Como assim? Então eu levo de fato muito a sério, reservo. Eu tenho um emprego das 9 às 6, eu trabalho com outra coisa que não tem nada a ver com a newsletter, mas eu reservo um tempo na minha agenda para fazer isso. Tipo, quarta-feira é um dia que eu não vou sair para almoçar com uma amiga ou etc, porque eu vou ter que fazer a newsletter. E eu já, como eu faço há muito tempo, eu sei quanto tempo eu levo ali umas 2 horas. Aí, enfim. Passo, edito, deixo tudo prontinho, agendado para mandar na quinta-feira de manhã. E na quinta-feira eu preparo a edição da sexta. Já houve tempos mais tranquilos em que eu tinha várias edições de gaveta, eu tinha vários textos guardados, era só questão de escolher um, editar e colocar lá. Hoje em dia não, toda quinta-feira que meio paria um texto, mas eu tenho sempre uma lista de ideias que eu fico anotando num caderninho. Tipo, às vezes me vem uma ideia, assim, tipo, eu tô na aula, eu tô no trabalho, eu tô na rua, me vem uma ideia, eu me anoto e eu desenvolvo a partir dali. Como os textos não são muito longos, também eu sei mais ou menos quanto tempo eu vou levar. Agora, é isso, são mais de 3 anos fazendo esse projeto, então já passou por várias fases. Teve uma época que a edição de sexta-feira era super longa, eu levava o dia inteiro na quinta para fazer. Até uma hora que uma amiga minha, que chama Jéssica também, ela me pegou pela mão e falou: Amiga, não precisa tanto, tá tudo bem. Tipo, calma, guarda um pouquinho. E eu, ai, você acha? Ela tá tudo bem. Aí eu comecei a fazer umas edições mais curtas que funcionam melhor. Então eu sei que toda quinta-feira também eu vou perder ali umas 3, 4. Perder não, né? Eu vou levar umas 3, 4 horas fazendo. Eu nunca deixo para fazer tudo na sexta-feira cedo, porque já aconteceu, mas fica ruim, vai com erro. Preciso ter um tempinho ali. E também porque hoje em dia tem o Thiago, né, que ilustra. Então eu preciso preparar na quinta-feira em tempo de mandar para ele. E essa é uma parte muito maneira do processo, porque eu escrevo o que eu quiser, mando para ele no e-mail.
E ele me devolve o desenho, sempre tipo na quinta-feira, às 2 da manhã, um horário desse tipo. Eu nunca sei de antemão o que ele vai desenhar. Só na sexta-feira cedo, quando eu acordo, abro e falo: Ah, é sempre uma surpresa e, tipo, é sempre muito legal. Que legal isso, não é esse negócio da ilustração, não tinha pensado nisso. Como que você vê assim, você estava falando, eu fiquei pensando, surgiram, você falou, começou na pandemia, e surgiram muitos escritores na internet também, né? Pessoas que às vezes se descobriram escritores. Como que você vê a influência da newsletter nisso, assim, nessas descobertas de novos autores, ou algum tipo de intercâmbio com pessoas que estão começando? Tem isso também? Tem o público fiel que começa a escrever, te mandar também, e gira uma bolha assim também, ou não? Meu, eu acho que no momento tem, sabia? E eu acho que isso tem muito a ver com o Substack, a plataforma. O que é uma coisa um pouco agridoce, assim, porque por um lado, ah, o aprendizado nosso, né, de todos nós, enquanto sociedade dos últimos anos, já mostrou que ficar dependente de uma única plataforma é uma bosta. Para quem cria, tipo, cara, imagina um creator brasileiro que tá lá há anos investindo tempo dele no Twitter para montar uma base fiel de leitores ali no Twitter. E aí o Elon Musk vem, compra a plataforma, fake news, nazistas, essa coisa louca toda, e ele perde a principal plataforma onde ele passou tanto tempo apostando. Não é o meu caso, sei que também não é o de vocês, mas, pô, isso está acontecendo com algumas pessoas agora, isso é péssimo. Então, enfim, já vivemos questões não tão graves, claro, mas questões parecidas com o Instagram, quando o Instagram decidiu que, tipo, agora não é mais foto, agora é vídeo. Pô, tinha um monte de gente lá, tipo, agora eu vou ter que aprender a fazer vídeo. Então, enfim, eu não quero ser refém de tecnologia nenhuma. Quando eu escolhi fazer a newsletter, tinha um pouco essa coisa do, bom, eu sou dona da lista de e-mails de assinantes, eu sou dona desse conteúdo. Se uma hora desgostar do Substack por qualquer motivo, eu levo para Beehive, eu levo para o MailChimp, eu levo para o Ghost, existem outras plataformas. Mas aí, o Substack, que é feito por uma galera bem esperta, eles começaram a criar uma porção de ferramentas de comunidade ao redor da newsletter. Então, tem ali comentários, tem ali sistema de chat, tem uma coisa chamada Notes, que é tipo um Twitter do Substack. Tem sistema de recomendações, tipo, eu recomendo a newsletter da Jéssica, e daí quem chegar na minha newsletter sabe que eu estou recomendando a newsletter da Jéssica e pode assinar. Isso é uma coisa que funciona super bem. Então, cria-se um ecossistema que meio mantém você preso. Por outro lado, esse ecossistema funciona muito, sabe? No sentido de que eu tenho uma turma ali de autores e autoras de newsletters, são pessoas que eu não conheço em real life, mas eu conheço ali, e a gente está sempre trocando, um divulgando do outro, fazendo edições em parceria. Você quer participar da minha newsletter essa semana? Daí eu participo da sua. E vejo uma troca, um ambiente de troca mesmo, muito, muito rico, inclusive com uma diversidade de assuntos. Tem muita gente falando de literatura, mas também tem muita gente falando de gastronomia. Eu assino newsletters de história, sabe? Muito parecido com o que foi o cenário dos blogs lá atrás, que eu acho que também tinham essa energia de um puxa o outro, né? Aquela coisa do blog roll. Então, mas é um pouco aquilo que eu falei no começo. Acho que é um movimento muito legal, muito rico, que está muito quente, mas ele ainda não explodiu. Não sei o que vai acontecer quando ele explodir, também não sei muito o que que precisa para ele explodir. Eu tenho um pouco de medo, mas vamos lá. Vamos, Tenho um pouco de vamos medo, porque a gente já focar nisso. aprendeu que nem sempre é bom, né? Eu passei por uma fase que eu fiquei muito viciada em newsletter, e aí principalmente no Substack, porque é isso, ele tem um aplicativo, né? E aí, nossa, eu deitava assim com o iPad na mão e ficava horas acessando uma, outra, e aí vira Rapidinho, um deixa eu só vício, te porque você. cortar um pouco. É Ah, porque o aplicativo do Substack é muito bom e ele funciona muito bem no tablet. Porque no é tablet muito ele bom. tem uma experiência meio de revista, né? Sim, é muito gostosinho de ver, né? Assim, de ler no tablet. E aí eu ficava horas. E aí eu fui assinando muitas newsletters. E aí chegou um dia que eu olhei meu e-mail e falei, gente, eu não vou nunca dar conta de ler tudo, assim, uma coisa meio de um FOMO, né? Assim, disse, aí eu fui desassinando várias, né? O que é muito triste, né? Eu fui saindo de várias, mas porque eu falei, eu não vou dar conta, eu preciso fazer uma curadoria do que eu vou ler melhor aqui, né? Eu tô muito loucona.
Mas aí eu tô falando isso porque tem a ver com uma dos textos que tá no seu livro, que é sobre escrever. E aí você fala muito sobre as newsletters, sobre os textos de escrita sobre escrita, né? Assim, como isso vai virando um movimento, assim, você fica de fato ali correndo atrás do rabo. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho percebido muito uma tendência sobre isso, inclusive dentro do Substack, né? Assim, de venda, inclusive, né? Então, assim, tem uma newsletter que é para vender um curso de escrita, que é para vender um formato de escrita ou alguma coisa nesse sentido. Como é que você tem recebido isso? Enfim, como é que você vê isso? Você já fez esse texto que está ali já falando disso, está no livro, né? Como é que tem sido isso? Cara, é que assim, quem escreve gosta muito de falar sobre escrever, né? Enfim, acho que também tem uma coisa de que todo escritor é artista e todo artista é meio egocêntrico, talvez. Então, mas para além disso, putz, a gente também quer saber como outras pessoas escrevem, como que funciona, porque é um processo muito individual, né? Pode se escrever de infinitas formas, cada um vai escrever do seu jeito, ou pelo menos assim deveria ser, acho. É, e eu, pessoalmente, gosto muito, e sou impactada muito por esse tipo de post, dicas de escrita e não sei o quê, e eu meio sempre clico, porque, enfim, eu gosto de saber como as outras pessoas estão escrevendo. Livro de escritor sobre escrever, tipo o livro do Stephen King, o livro da Ursula K. Le Guin, eu já li. Estou, inclusive, lendo o livro da Atwood agora sobre escrever, porque me traz insights. Não significa que eu vou escrever como ela, aliás, quem dera, né? Mas é que sempre me traz, tipo, esse processo meio misterioso que todos Gosto. nós passamos de colocar o papel na caneta e sair fazendo uma coisa. Da onde isso vem? Como é para as outras pessoas? Eu, de fato, gosto. E acho que ali no Substack é uma rede muito focada na palavra escrita, por isso que ela é muito legal. Inclusive, agora eles estão colocando ferramentas de vídeo e eu tô tipo, galera, por quê? Já existe no YouTube, o que que vocês estão fazendo? Deixa a gente aqui, essa é a única rede focada na palavra escrita que a gente tem. Deixa assim, mas enfim, não trabalho lá, né? Ninguém me ouve. Mas, então, acho que é natural que as pessoas queiram ter esse tipo de troca, assim. Agora, como em tudo mais, tem muita bobagem também, né? Mesmo curso de escrita criativa, tem curso muito bom e tem curso meio merda. Livro sobre escrever, tem livro muito bom e tem livro que você meio não ganha muita coisa, assim. É, na gringa, ali no, ainda falando sobre Substack, eu percebo, inclusive, eu sempre silencio muito post do tipo como bombar no Substack, como ficar rico fazendo newsletter. Tá aqui 10 passos para você ter uma newsletter de sucesso. E eu acho isso uma merda. E eu acho que, tipo assim, é um truque. Não existe 10 passos que você vai fazer e vai garantir que a sua newsletter vai ser sucesso. Quem tá falando isso está realmente mentindo. Eu estou fazendo isso há um tempo, estudo muito sobre o assunto e, para mim, a única coisa que vai fazer uma newsletter ter sucesso ou não, duas coisas. Primeiro, é a qualidade dela. Segundo, a capacidade do autor de encontrar a sua própria audiência. As duas coisas são bastante difíceis, mas é isso. E não tem uma fórmula para isso, cada um vai encontrar seu caminho. Aí eu queria falar do livro agora, propriamente dito, saindo da newsletter. Eu fico muito empolgada quando eu falo de newsletters, assim, Ah, que eu mas fico eu até acho meio ótimo. informada, assim, mas desculpa. Mas sabe que isso aqui no Rabiscos é muito comum a gente falar sobre o processo de escrita, porque apesar de a gente ter um público muito heterogêneo, muita gente que escreve também ouve o Rabiscos e sempre rende esses assuntos. E a gente nunca sabe quem está do lado de lá, né? Então eu gosto disso, porque às vezes tem uma pessoa que está lá pensando ou querendo buscar uma nova forma de escrever e está ouvindo a gente. A gente tem ouvintes até no Irã, né, Jéssica? Descobrimos que temos um público brasileiro no Irã, não sei por quê. Como Eu assim? não Como que vocês consegui descobriram isso? Apareceu entender lá no, onde a gente vê pelos as nossas estatísticas, das estatísticas aí apareceu, mas assim, o que levou, mas foi só um não mês só. sabemos. Acho que foram os brasileiros, né? Não pode Vai ser saber, né? Mas enfim, outros. Irã, a pessoa do Irã, Se Manifesto. manifeste, apareça, ou não, né? Ou não. Mas a gente fez um episódio sobre refugiados aqui. E a Jé cantou a bola. Foi com o Leonardo Tonos, que é lá de Soborne, um brasileiro que fala sobre isso.
lá na França, então provavelmente pode ser alguma coisa nesse sentido. Já que falou isso, inclusive, eu nem tinha me tocado, mas pode ser porque foi um mês só, foi muitos downloads, então a gente ficou meio assustado, assim, tipo, nossa, que engraçado, né? E que legal também, né? Assustado do meio Legal, positivo. super. Aí, como é que foi o livro, assim? Como que você já falou um pouco da ideia, né, de tornar ele físico, mas para escolher os textos, como que você idealizou ele? Você falou também um pouco da ilustração. Queria entender um pouco as suas inspirações também desde escrever os textos até passar para essa segunda etapa, né, da publicação. O livro tem duas motivações principais, assim. A primeira é essa intenção de colocar esse projeto que é totalmente virtual, colocar um pouco dele no mundo físico, assim, até pensando em mim, mas também pensando nos leitores e leitoras que estão acompanhando esse projeto desde o começo e vão gostar de ter um pedaço dele em casa, vão poder presentear para outras pessoas e tal, né? Isso vem meio daí, assim. A segunda coisa era, eu tenho ah, mudado, acho que esse é o melhor termo. Eu tenho mudado muito enquanto escritora desde o começo da newsletter. Eu comecei a newsletter lá em 2021, depois que eu passei entre 2 e 3 anos trabalhando num lugar, esses empregos meio pesadelo, assim, que exigia muito, que eu acabei me desconectando das minhas próprias coisas, dos meus assuntos, dos meus interesses, que eu estava vivendo a vida corporativa loucona ali. E de repente, aí fui mandada embora, que foi uma bênção, e daí me vi com esse, tipo, puta, o que que eu quero fazer agora, além de procurar um novo emprego, o que que eu quero fazer com esse novo tempo livre que eu tenho? Eu quero muito voltar a escrever, eu quero voltar a me reconhecer como escritora, isso é importante para mim, né? De preferência, eu não quero mais perder isso. Então, isso passa também pela coisa do quero ter um novo livro com meu nome na estante, né? Antes que fique tarde demais. Senão daqui a pouco ia fazer 10 anos, o Mas Você Vai Sozinha, não tinha lançado um segundo. Mas não, pera um pouquinho, eu peguei uma tangente, que eu ia falar que a segunda motivação é poder explorar melhor esse novo lado meu como escritora que eu tenho conhecido ao longo desse processo de 2021 para cá, porque o hábito de escrever toda semana, obviamente melhorou muito minha escrita, né? Se você vai fazendo uma coisa sempre, você melhora, assim, de preferência. Você fica melhor nisso. E tenho ficado mais satisfeita com o que eu tenho escrito e, consequentemente, tenho ficado mais segura para escrever outras coisas, inclusive ficção, que era uma trava que eu tinha. Então, o livro também era um pouco tipo, putz, além da coletânea de crônicas, vou temperar com algumas coisas de ficção que eu tenho escrito aqui, que são coisas inéditas, que não estão na newsletter. Aí também torna o livro interessante, não só para quem já me conhece e assina a newsletter, mas para um outro público. Então, enfim, dei toda uma volta para dizer que achava importante registrar isso no físico e queria dar um pouco vazão a esse lado ficcionista que eu estou descobrindo agora. Então, meio por isso que o livro existe. Aí eu saí fazendo o que a gente. O pessoal às vezes acha que, tipo, mas como que te convidaram para escrever o livro? Ninguém me convidou para escrever o livro. Eu montei um projeto e saí batendo na porta das pessoas. Ó, tenho esse projeto aqui. É um projeto bom para qualquer editor, porque ele já traz uma audiência. Tipo, já tenho 18 mil pessoas que assinam o newsletter. Se 10% disso comprar o livro já se justificou. Vamos embora. Então, esse projeto foi relativamente fácil de encontrar uma casa. O pessoal da Editora Nacional, que, como eu estava contando para vocês antes da gente começar, a Editora Nacional é a editora mais antiga do Brasil, ele vai fazer 100 anos ano que vem. Uma editora super tradicional, assim, e eu percebi que eles têm essa coisa de lançar livro de podcaster, livro de youtuber. Falei, putz, então acho que eles vão entender um projeto vindo de newsletter. De fato, eles entenderam e abraçaram super bem, assim. Gostaram da ideia de fazer ilustrado, que isso era um valor importante para mim também. Tipo, puta, a newsletter é ilustrada, acho que o livro tem que seguir. Eles também super compraram a ideia, então foi um projeto bem legal de fazer com eles. Como que você lida com essa relação que você estava falando, foi imaginando, né? Porque quando a gente fala do livro físico, antigamente, que não tinha essas conexões, e hoje a gente está muito próximo do leitor, né? Você publica, você já tem um feedback ali. Como que foi os feedbacks que você recebeu do livro, assim? O pessoal te procurou para falar que estava lendo? Como que é a sua relação com o leitor?
Rola essa conversa, rola essa troca? Rola Sério que... muito, Fale. e o principal dessa conversa não acontece no Substack, mas acontece por e-mail mesmo. Né, que a gente estava falando aqui, o app do Substack é muito bom, tudo isso, mas assim, 80% das leituras de cada edição da newsletter não acontecem no ambiente Substack, acontecem na caixa de e-mail. E o principal que eu recebo de respostas é por ali mesmo. O retorno. Livro é uma coisa que tem uma vida muito longa, né? Idealmente, mas o retorno que eu tenho tido das pessoas até agora, primeiro, todo mundo falar que o livro é muito bonito. E o livro é muito bonito porque ele é ilustrado, ele é bem acabado, a capa ficou bonita, o papel é bom. Cara, a gente está vivendo esse tempo que a gente tem uma. O livro tem uma concorrência com absolutamente tudo, né? É difícil, ele está sempre perdendo para algo. Então, conseguir fazer um livro que seja um objeto bonito, eu acho que é um ganho, assim. Por que comprar a edição impressa ao invés de baixar o PDF? Porque, puta, a edição impressa, modéstia à parte, é uma gracinha, você vai gostar de ter. Então, mas a relação com a audiência, assim, acontece não muito, mas acontece aqui em São Paulo de eu estar em algum lugar e alguém parar para falar comigo, esse tipo de coisa do assino sua newsletter, que ah, é o auge, eu fico super feliz. Inclusive, se você está ouvindo isso, você me vem em algum lugar, fale comigo, eu fico muito contente, me sinto valorizada. É, fale com o seu autor e sua Nossa, eu autora, acho o porque auge demais quando alguém reconhece pela não é? escrita, eu fico muito feliz. Eu Né? fico Alguém fala, muito eu te contente. leio, é muito, nossa, assim, eu acho muito mágico, inclusive, assim, eu fico, Eu me dá um sinto. quentinho no coração. Tipo, porque assim, receber o e-mail é muito legal, super legal, mas isso é uma coisa. Mas o cara a cara ali, tipo, puta, cara, eu leio sua newsletter, gostei de tal coisa que você escreveu, você, tipo, obrigada! Nossa, enfim. E eu sinto que as pessoas têm gostado muito do livro, sim, mas eu espero que ele não se esgote, sabe? Tipo, agora. Eu vou estar com o livro na Bienal, esse tipo de coisa é bem bacana, mas eu espero que eles sejam mais perene, porque eu também tive um cuidado de. Isso veio da editora, na real. Não estamos fazendo um livro da pandemia, tá? Tipo, esse livro não se encerra ali no período 2021, 2022. A gente quer que ele se mantenha. Então, vamos cuidar da seleção de textos para que esses textos sejam mais tenham uma cauda mais longa, que eles sejam mais frios. Então, enfim, é, tudo isso para dizer que a recepção tem sido legal, espero que ela continue acontecendo. Eu ia perguntar justamente sobre isso, assim, sobre como é que foi montar o livro, né? Ele é dividido em três partes, e aí ele tem essa questão, né, dos contos, que são inéditos, mas também tem essas crônicas, e ele traz ali um subtítulo, né? O próprio livro, que são os textos para ler na cidade. Então, como é que foi montar isso, assim, como é que foi distribuir, né, organizar esses textos que vieram da newsletter e os inéditos nessas três partes, porque daí a gente tem uma parte de viagem, que daí já lembra, né, esse lugar, né, essa figura da Gaia viajante, que teve o livro, que teve o podcast e tudo mais. Tem a parte, né, que, né, passeia ali, passa por esse momento da pandemia e da solidão da cidade grande, mas como é que foi organizar isso, assim? Como é que foi sentar e ver e falar, bom, eu tenho isso e isso eu quero que entre, isso eu não quero que entre, enfim. Fiz um trabalhão mesmo de olhar para o arquivo da newsletter. Sou uma pessoa muito organizada, então passar por esse acervo é fácil, porque ele está tanto online quanto no meu computador. E tentei separar. A gente não tinha até então uma quantidade de páginas. Vou separar tudo o que eu acho que é legal que deve entrar. Escolhendo tanto os que eu mais gosto pessoalmente, e também vendo ali no sistema os textos mais lidos, o que as pessoas mais gostam. Tentar dar uma equilibrada. Fiz um pacotão e mandei para a editora. E daí essa sugestão de dividir em três segmentos para ajudar, né, a dar uma cara melhor veio da editora, a Ivânia Sussim. Ela falou, cara, identifiquei três eixos aqui, né? Tem o Tá Todo Mundo Tentando, que daí acompanha muito o título das newsletters. Tá todo mundo tentando escrever, ler, meditar, sobreviver, podar árvore, coisas diversas. Tem a segunda parte, que é Todo Mundo, que são esses textos de viagem.
que remetem, né, a esse período da carreira aí que eu tive como repórter de viagem, que inclusive era muito legal, saudades, queria que acontecesse de novo. E tem a terceira parte, que é o 011, que é o Código de Área de São Paulo, que são essas crônicas mais relacionadas à cidade, andanças pela cidade, né? Essa observação da vida na cidade, que às vezes é meio melancólica, em vários momentos é muito dura, aqui em São Paulo, mas tem a sua beleza também. E cada um desses segmentos encerra com um conto mais longo, né? Não é uma crônica, um conto mais longo, ficcional e inédito. Aí eu Um queria deles eu já tinha, os outros eu escrevi para o livro. que você falasse um pouco dessa, você comentou agora, mas é uma coisa que eu queria perguntar também, em relação à sua relação com São Paulo e com o urbano, né? Que o livro também, a newsletter, vai para qualquer lugar do Brasil e pessoas leem em todos os lugares. E há uma comunicação de linguagens diferentes, de lugares diferentes também. Qual que é a sua relação com esse perfil urbano, com esse perfil da cidade, e o que que você acha que dá para fazer de intercâmbio com qualquer lugar que a pessoa possa estar lendo e se sentir representada, se sentir identificada? Cara, eu sou uma pessoa, sou nascida e criada aqui, já tentei ir embora, não deu certo, acabei voltando. Sou muito paulistana, tá? Acho que eu sou um clichê de pessoa de São Paulo, sabe? De família italiana que veio para São Paulo no século XIX, etc, etc. Muito sotaque. Eu fui melhorando a minha relação com a cidade conforme eu comecei a viajar muito. Ali entre 2013 e 2018, foram 5 anos que eu viajei muito para várias partes do mundo, principalmente a trabalho. E engraçado como ver outros lugares foi me abrindo um pouco os olhos para o que tinha de bom em São Paulo. Falei, peraí, São Paulo é legal. São Paulo é uma cidade muito difícil, muito dura em vários aspectos, é mais difícil para algumas pessoas do que para outras. É uma cidade em que dinheiro é tudo, esse tipo de coisa. Mas São Paulo é uma cidade com uma efervescência cultural fodida, muito rica. A gente tem. Quando a gente mora na cidade, a gente parece que meio vai esquecendo, mas a gente tem altos museus, bares, restaurantes, festas, bairros, parques. A gente tem muita coisa, um circuito de cinema, teatro, um circuito de artes visuais. A gente tem tanta coisa maneira para ver em São Paulo, que acho que assim, eu nunca mais fiquei cansada de São Paulo, que tipo, sempre tem alguma coisa legal para fazer. Falando de um lugar de pessoa privilegiada, que mora no centro, que circula de transporte público porque não precisa circular no horário do rush, coisas desse tipo. Sei dos meus privilégios, tento fazer o melhor possível com o que eu tenho. Mas assim, ando muito pela cidade, ando muito a pé, já morei em várias regiões da cidade, já morei na periferia, conheço bem São Paulo, sei dos problemas dela, então também nunca caio nessa cilada do, ai, é uma das melhores cidades no mundo. Não é, cara. São Paulo é foda. São Paulo tem muito problema. Esses problemas têm piorado demais. É, São Paulo é uma cidade muito suja, São Paulo é uma cidade muito desigual, São Paulo tem uma quantidade impossível de pessoas em situação de rua, que, tipo, não tem menor desculpa para a cidade mais rica do Brasil ter esse tipo de coisa acontecendo, isso só piora. Então, uma cidade, para usar um clichê bem clichê, uma cidade de extremos, né? Ah, captar isso no texto, é, muitas vezes é um trabalho um pouco de memória, porque alguns textos que estão no livro, inclusive, contam de, sei lá, de quando eu era uma jovenzinha circulando pela Bela Vista, né, passagens minhas por outras partes da cidade, porque muitos desses textos eles foram escritos durante a pandemia, no momento que eu estava muito em casa. Então, tinha uma coisa de meio lembrar da cidade lá fora, né? E hoje que eu, enfim, continuo morando no centro e tal, às vezes é difícil escrever sobre a cidade, porque o que eu tenho visto lá fora puta, é sempre muito triste, cara. Daí eu não quero ficar escrevendo um monte de texto deprê também, né? Mas às vezes eles, às vezes eles acontecem. É, Mas como que isso se relaciona com, né, com outras cidades? Eu acho que essa coisa de escrever sobre a cidade tem um pouco a ver com ter começado a me descobrir escritora no período que eu estava viajando muito, então tinha essa coisa do flanar, né? Eu vou dar uns rolês aqui por essa cidade exótica. Quer dizer, exótica sou eu, né? Mas por essa cidade que eu não conheço e vou escrever sobre. Então, isso foi meio moldando minha forma de escrever. Mas
É, claro que cidades maiores, mais populosas, com mais coisas acontecendo, vão sempre ser mais interessantes para contar o que você está vendo. Mas eu realmente acho que é possível escrever sobre qualquer lugar, basta você sair, dar uma volta na rua e encontrar algo para escrever. Uma crítica que eu tenho de leve, uma crítica leve, tá? Não estou gongando ninguém. Mas uma crítica que eu tenho um pouco em relação ao que a gente tem acompanhado ali principalmente no Substack, de novas pessoas se expressando ali naquele espaço, se escrevendo, não sei o que, que às vezes são os textos muito para dentro, saca? Muito o que eu estou vivendo e sentindo. E isso é uma parada muito dos tempos que a gente está vivendo, porque as redes sociais é só o nosso olhar sobre as coisas. E sinto falta de ver mais textos para fora. Eu fui em tal lugar e descobri isso aqui, fui impactado por isso aqui, uma coisa que eu não tinha visto. Ou, putz, de fato pirar e escrever ficção mesmo, que é um outro animal, né? Mas também é uma forma de falar sobre como a gente vê o mundo. Gente, não sei se eu divaguei muito agora, mas. Não, foi ótimo. Eu queria fazer mais uma pergunta, porque infelizmente temos um tempo contado, Tá né? bom. Mas eu, assim, tem vários que ficaram por fazer aqui, mas seguindo essa toada, né, desse tempo que a gente está tentando, né? Tá todo mundo tentando alguma coisa, e a newsletter surgiu aí na pandemia e a gente estava tentando sobreviver a um grande caos aí, de saúde, né, sanitária e pública e política e tudo mais. Como é que você vê hoje isso? O que que você acha que mudou, né? O que que a gente estava tentando e o que que a gente está tentando hoje? O que que a Gaia de 2020 deixou de tentar e está tentando agora em 2024? Como é que tá isso? Nossa, que pergunta difícil, Jéssica. O que que a gente mudou, né, enquanto sociedade? Sim, tudo. Não só, mas assim, o que que é a Gaia mesmo, né? A Gaia que estava tentando, o que que ela está tentando hoje, como é que a gente está Cara, assim, o que mudou, o que que a gente está tentando agora, né? Porque a o gente que saiu eu desse modelo de estamos tentando só sobreviver, né? Assim, e não morrer infectado com uma doença que vai dizimar boa parte da nossa população. O que mais, né, estamos tentando? Eu acho que a gente está num momento que a gente ainda está tentando muito, tentando aprender, e o que está acontecendo com a questão do Twitter agora é exatamente isso. A gente está tendo que aprender a lidar melhor com tecnologia. Eu espero que acho que todo mundo tem algo a aprender com isso, com o quanto a tecnologia. A gente estava falando aqui no começo, né, de ficar preso em feeds, tipo, cara, não é possível que seja assim. Temos todos a obrigação de lidar melhor com isso e não ser tão refém disso, né? Porque isso impacta absolutamente tudo nas nossas vidas. Olha as eleições municipais que a gente está tendo no momento, sabe? Elas estão totalmente sequestradas pela questão pelas redes sociais e pelo espalhamento de fake news e tal. Então, é, acho que estamos todos tentando aprender a lidar melhor com isso. Eu, pessoalmente, ali naquele período, estava propondo voltar a escrever, porque, né, como eu falei, eu tinha me desconectado muito das minhas coisas e precisava criar um projeto para mim que me reaproximasse dos meus temas, até no sentido de, sabe quando você fica muito tempo num relacionamento e depois o relacionamento acaba e você não sabe direito mais quem você é? Tava me sentindo meio desse jeito. E acho que a newsletter de fato me ajudou a me reencontrar assim enquanto autora, reencontrar meus temas. Então, mesmo que uma hora a newsletter acabe ou que não venda nenhum livro, acho que para mim a experiência já foi super bem-sucedida, já valeu. Quem está ouvindo pode ouvir a Gaia Passarelli no Rabiscos em fevereiro de 2019, quando você veio aqui. Olha quanto tempo. Fevereiro de Bastante tempo. 2019. Bastante. Nossa, já faz tudo isso. Caramba, faz 5 Acabei de anos. verificar aqui. Louco, né? Olha. A pessoa que está em casa pode ouvir você lá e depois ouvir você aqui também. Ou fazer Por uma favor. conferência. E como que vocês acham que o podcast mudou de 2019 para cá? Nossa, eu acho que bastante, viu? Eu acho que a gente tinha muito menos peso antes da pandemia. Meu cachorro. Hã? Eu acho que a gente tinha menos peso nas nossas discussões. No momento da pandemia foi virando um momento a gente estava tão pesado que a Jéssica falou assim, gente, vamos parar de falar dessas coisas, porque
tá tudo tão atropelado que a gente vai chegar num lugar que a gente só vai ficar para baixo no podcast. A gente não vai conseguir mais desenvolver assuntos leves, né, Jé? E aí a gente meio que fez uma curadoria assim, não, vamos chamar outras pessoas, vamos para outro caminho, assim. Então eu acho que o podcast foi mudando nesse sentido, porque no começo do podcast era só nós dois também, né? Não tinha convidado. Uhum. Era só um tema e a gente falava sobre, né? Tema literário, claro. Foi isso, É, a mas gente. Ah, bom, pode falar. não, mas é isso, né? O quanto engraçado que nas minhas conversas a pandemia é um assunto que até hoje meio sempre volta, como se fosse um assunto não superado, assim. Quer dizer, como superar também, né? Mas meio sempre conversas com amigos, assim, tipo, sair para tomar uma cerveja, conversar. Sempre tem um momento de tipo, caralho, foi foda, hein? É isso, eu acho que E, resume na bem. real, eu acho que agora a gente fala pouco sobre isso, né? Eu acho que é um assunto não elaborado. Eu acho que, né, na época a gente falou muito, mas agora a gente fala pouco. É como se não tivesse acontecido, é quase como se a gente tivesse numa negação desse trauma, né? E eu acho que a gente ainda tá reverberando tudo o que aconteceu. Então, acho que talvez a gente precise falar mais sobre pandemia, mas talvez seja cedo ainda, né? Talvez a gente queira respirar um pouco. E também a gente está lidando com outras coisas, né? Mas assim, a gente precisa respirar um pouco, mas acho que talvez num futuro voltar a dizer sobre e repensar, porque foi um grande trauma coletivo que tá aí, não tá superado, né? Assim, fingir que não existiu não vai apagar o que a gente viveu, né? A minha terapeuta na época falava que, olha, estamos vivendo uma grande crise de saúde mental no mundo. A pandemia também é uma pandemia de loucura, porque o que que a gente, enquanto sociedade, faz com tudo isso, saca? Como que se expressa tudo isso? De fato, é muito duro. Mas, enfim, né? Fomos para esse lugar, né? Mas é isso. Não, mas é legal a gente parar, porque quando o seu livro fala, né, tá todo mundo tentando, a gente também entra nesse lugar de estar tentando, lutando aí pela literatura um tempo, né, de modo independente, sem lucro, sem nada, só porque a gente gosta, né? Então, acho que isso também é uma forma de tentar, né? Senão, né, não Porque a tem. literatura importa, né? É isso. A literatura Bom, para a importa. gente fechar nosso papo, então, vamos pro quadro na sua estante, Gaí. O que você está lendo, ou o que você nos indica para ler, um livro que te marcou aí, que você pode falar. O que que eu tô lendo? Eu tô lendo três coisas ao mesmo tempo. Os três são em inglês, tudo bem? Vocês preferem que eu traga algo em português? Não, pode ser em inglês, tudo bem. Tá. Eu tô fazendo uma leitura longa e lenta de Guerra e Paz, que é um livraço enorme, né? Um catatal mesmo. E tô fazendo essa leitura a partir de uma newsletter. A newsletter chama Footnotes and Tangents, é muito legal. E a proposta desse cara, o Simon Hessel, era fazer a gente ler em grupo um capítulo por dia, porque essa edição de Guerra e Paz que a gente está usando, ela tem 360 capítulos, então dá quase um ano. Então a gente lê cada um no seu tempo, na sua casa, não sei o quê, e a gente usa o sistema de chat do Substack para comentar. Então, todos os dias, logo de manhã, a hora que eu acordo, já tenho a thread do dia ali. Falo, olha, nesse capítulo aconteceu tal coisa, presta atenção nisso, como é Guerra e Paz, né? Tem muito fato histórico das guerras napoleônicas, tem muita gente da Rússia participando, então eles trazem os insights sobre o que que essa obra do Tolstói significa na Rússia. Tipo, está sendo um projeto de duração do ano todo e está sendo tão legal essa troca. Enfim, contando disso também, porque é uma newsletter super original. Ele usa a funcionalidade do Substack ali de um jeito muito único. Além disso, eu estou relendo um livro sobre escrita que chama Reading Like a Writer, da Francine Prose, que é um livro que convida você a prestar mais atenção no que você está lendo, no nível da palavra mesmo. A palavra, a frase, o parágrafo, o personagem, o tom de voz, a voz literária, tudo isso. É um livro, na verdade, um pouco repetitivo, às vezes meio chato de ler, mas eu li pela primeira vez em 2011, alguma coisa assim, e agora, como eu tenho mais bagagem, né, tá sendo legal reler. E além disso, estou lendo um livro chamado Cool Britannia, que é sobre a explosão do Britpop na Inglaterra, ali nos anos 90. Estou sendo muito influenciada pela volta do Oasis.
Tô louco pra ver eles. Tomara que eles venham pro Brasil, aliás. Acho que não, É, cara. será? Parece que não, mas enfim, eu nem sou muito fã de Eu Oasis, sou, assim, cara. mas eu vivi muito essa época, então me deu uma nostalgia boa. E esse é um livro escrito naquele formato história oral, né? Que é só depoimentos amarrados uns com os outros. Ele fala muito de música, claro, mas também fala muito do circuito de artes britânico da época, do que estava acontecendo na moda, do que estava acontecendo na política. Enfim, Uhum. acho que a gente ainda não chegou no momento de. Os anos 90 são legais de rever, porque é um momento tão Muita coisa. otimista da história, sabe? Tinha guerra, tinha problema rolando, tinha, mas bem menos. É Então verdade. parecia que ia ficar tudo bem, aí não ficou. Eu Eu, fico você tá... triste quando eu penso nos anos 90, porque eu penso que prometeram tanta coisa pra gente e entregaram só pandemia, guerra climática, guerra no mundo inteiro, um descompasso eleitoral que a gente não sabe É. nem dizer sobre. Eu fico um pouco triste. Eu tenho saudades da banheira do Gugu, do Oasis. Cara, Tempos mais simples, até a própria internet, né? Tipo, eu é, comecei a usar a internet em 90 e pouco. Botei meu primeiro no site no ar em 97. Tipo, eu realmente acreditava que a internet era uma parada que ia mudar o mundo para melhor. Olha só, todo mundo vai ter voz, todo mundo vai se entender, vai ser tão bonito e putz, mais ou tá menos. virando, né? É verdade. Entregaram muito errado. A nossa vez É. foi muito Nossa, cagada. eu, Fala, Tadeu. a hora que a Gaia tava falando, eu posso estar muito errado, mas eu lembrei do nosso estante de 2019 que a gente fez. Eu acho, depois eu vou ouvir, eu vou ter que ouvir, porque me deu um pouco de déjà vu aqui. E eu acho que eu falei do livro As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Ah, sim. Eu acho que a Gaia comentou que gostava muito desse livro, e eu falei desse livro. Eu não tenho certeza, mas eu vou, a hora que eu Pode acabar ser a que sim. gravação, eu vou precisar voltar aqui, porque me veio esse livro na cabeça, que é um livraço, inclusive. É um Mas livraço. Eu eu vou gosto precisar muito do falar disso. Steinbeck. E eu, inclusive, reli agora há pouco um livro que é. Puta, como é que ele chama? Um diário russo, que é Diário Russo. ele e o Robert Capa, o Sim. fotógrafo, viajando pela Rússia. Eu reli agora há pouco esse ano. Ele continua tão legal, assim. Eu li a biografia do Capa, falei dele aqui também, gostei muito. Que Ah, saiu junto com o Diário Russo, numa edição muito bonita pela Kozak Naif, né? Eu isso, tenho é esses isso dois mesmo. também. É um Um dos que eu tesouro lá na estante, porque eu acho que vai valer dinheiros eu ainda. tenho mesmo, Já eu tenho vale, eu aqui. acho que já vale. Vale. Qual Mas que é a sua indicação, eu tô Tadeu? lendo Transpasse aos Céus, de um querido amigo escritor que eu conheci no Instagram, Gustavo Araújo. Ele assina como Tavim, ele ilustra capas de livro, ele pega uma capa de livro que ele Ah, gosta, que ele ilustra legal. assim, e fica bem bonito as ilustrações. Ele escreve também, tá lançando um livro pela Urutal, e a gente fez uma troca, eu mandei o meu livro para ele, ele mandou o dele, e a gente tá fazendo esse intercâmbio literário. E tô lendo também pro Clube do Livro, Helena, do Machado de Assis. Olha, eu nunca Ah, li. Eu gosto muito. eu vou reler para entrar nesse clube do livro Isso aí, aí, porque é estamos muito esperando. tentador, Gaia. Eles ficam bebendo e É. eventualmente falam de livro. Eu achei ótimo. É um clube super pocketzinho, assim, 5 pessoas só, Eu achei ótimo. Na casa do Tadeu, que gosta de fazer drinks. na Então eu minha falei, vou casa. entrar nesse clube. Me põe nesse clube. Você tá Mas é dentro já? doido como clube de livros, mas quer dizer, eu sei que já estava rolando antes da pandemia, daí na Sim, pandemia rolou muito e vários ficaram, né? É Tipo, essa é louco uma isso coisa aí. que ficou. ficou, e que bom, né? Assim, acho Que que isso bom, incentiva muito a sim. leitura, eu gosto. Olha, a minha indicação, eu acabei de ler, né, hoje para a gente poder gravar o da Gaia, né? Tá todo mundo tentando, então fica essa indicação, porque eu gostei bastante, né? Eu assino a newsletter, né? Eu sou uma das assinantes aí, já desde que começou, gosto bastante, sou uma leitora, e gostei muito do livro, gostei muito do formato, de como ele foi colocado. Acho que é um livro para dar uma desopilada também, assim, né? Então, se a gente vai lendo coisas muito pesadas e difíceis, acho que o livro ele é bem gostoso de ser lido, então fica essa dica. E eu vou indicar também um que eu li recentemente, que chama vou até confirmar aqui, chama As Árvores, do Percival Everett, que é o cara que escreveu o livro que inspirou ficção americana. E é um livro é um horror que fala de racismo, assim, e aí ele volta no um século, é,
e reaparece uma pessoa negra morta junto com uma pessoa branca, e essa pessoa branca é estrangulada com arame farpado e o negro com os testículos dessa pessoa branca no meio. E de repente esse cadáver dessa pessoa negra que tá com roupas de uma outra época, some, e esse cadáver vai sumindo. Ele é levado pro IML, ele some, e ele vai reaparecendo em cenas do crime, e isso enlouquece as pessoas de uma Nossa, que cidade que legal. chama Money, no Mississippi. Então é um thriller aí, né? É um livro de horror e que fala de racismo, e é muito genial, assim, a forma como ele é construído. Eu não conhecia o autor, né? Eu fiquei conhecendo a partir do filme, e eu gostei muito, assim, saiu pela Todavia no Brasil, e é um livro que eu vi falar, sendo pouco comentado, assim, até nas redes e tudo mais, e eu fiquei com vontade de conversar mais sobre ele, então vou deixar Isso é aqui muito essa bom. indicação, quem sabe as pessoas leem e a gente pode falar um pouco sobre, porque eu gostei bastante, é isso. Urge aí um clube do livro ou também dá uma edição de newsletter, Aí, né? ó. Aí, tá vendo? Olha só, Também, obrigada tá? pelas dicas. Gostei. Gente, acho que é isso. Gaia, muito obrigada por Obrigada a ter vocês voltado para por me nossa casinha. receberem com tanta simpatia, vocês são ótimos. Imagina, Ah, Obrigada. adorei, você adorei também, bater esse foi papo. ótimo. Se vier a Postos, está convidado aí para casa do Tadeu. Ele vai Isso, fazer para fazer uns drinks. A drinks. casa não é minha, mas eu convido. E a É a gente sua pode casa, seja a gravar casa sua também. sobre outras coisas. Fica aí o convite, você tem sempre a porta aberta aqui. Dá o Então, seu serviço volte pra quando gente também. desejar e dá o serviço. Como é que as pessoas acham a newsletter e tudo mais? Ó, tudo meu tá em gaiapassarelli.com. Gaia Passarelli se escreve Gaia Passarelli, porque tem que explicar que tem Vou dois S, deixar aqui dois na L's no descrição final, também pro né? pessoal que tá Deixa a ouvindo. descrição que fica mais fácil. E eu tô no Threads e no Instagram. Não estou na rede do Passarinho Morto, já não estava mais. Vai pro Ótimo. Blue Sky. Por isso que tá legal por enquanto. Não, pois Blue é, estão Sky tá me falando que legal. tá legal, mas, menina, você sabe que, Será tipo, que não você quer outra rede social? É, Será que precisa? quero, Não quer. não Tá tudo quero. bem. Tá tudo bem. Eu fico no Threads pra te acompanhar, porque eu sou E mesmo o tô no cronicamente Threads também online. não tô usando muito, tipo, preciso de férias dessa, preciso, né? Enfim, menos. menos, usar Tá tudo menos. bem. Então a gente se Isso. encontra na newsletter, pronto. Então é isso, pessoal de Gente, casa. Semana que vem a obrigada. gente volta. Gaia, obrigado. Gé, obrigado. Beijo, Volta semana que valeu. vem. Bom Beijo, dia, boa tchau, tarde. tchau. Até.